A Aline já chegou. Roberta, bem-vinda. Aline, deixa eu descobrir como eu te convido. Achei aqui. Gente, hoje o assunto vai ser muito bom. Eu acredito que vai ajudar muitas mães que estão perdidas nessa quarentena. Ei, Oh! Tudo Aline! bem? Tudo Boa ótimo? tarde! Quase Boa noite. Deixa eu tarde. acertar esse negócio aqui, gente. Pros baixinhos, não tava te ouvindo. Ei, Mi, tudo bem? Tudo bem, e agora? Ficou bom? Agora O áudio? ótimo. Ficou bom, ficou bom. Eu dei uma aumentada aqui também. Então tá bom. E aí, oi, gente! Boa tarde! Ei, Bárbara! Tá entrando muita gente. Ei, Fê! Galera entrando. Sejam bem-vindas. Muitas mamães por aqui. É, gente, esse Dia das Mães foi inspirador e diferente, né? Porque eu fiquei pensando, com... gente, que situação é essa em que tudo tá virando para acontecer, de passar tantas datas especiais assim, à distância, de um jeito que vai ficar cada dia mais novo, né? E tá sendo muito emocionante, né, Aline? As pessoas estão mais sensíveis. E eu percebo que essa distância, às vezes, até conecta mais algumas pessoas. Eu estava refletindo sobre isso. Porque, às vezes, você fica com saudade de algumas pessoas que você nem encontrava, mas só de pensar na possibilidade de não poder encontrar, a gente fica com saudade, fica querendo ter relações mais próximas, né? Isso, Ei, isso. Amanda. Gente, Débora, seja eu bem-vinda. não sei se todo mundo que está entrando sabe o que está acontecendo, né? Será que sabe, Mi? Isso, contextualiza as pessoas, Aline. Gente, vamos contextualizar. Eu sou recreadora já há uns bons anos. Michelle é psicóloga, especialista no tema que a gente está tratando. E a gente estava conversando sobre uma demanda muito grande que a gente está tendo, né? Muita gente perguntando o que eu faço com as crianças nessa quarentena? Criançada dentro de casa, a criança tá carente, a criança tá cansada, a criança tá ansiosa e eu estou ficando sobrecarregado, eu tô ficando cansado, sem tempo para mim, de mães e de pais, né? E a gente decidiu criar essa semana da criação criativa, já que se demandou tanta criatividade para educar os filhos. Me digam aqui se eu estou mentindo. Cada dia você tem que inventar uma coisa nova, você tem que agir de um jeito diferente. E a gente nunca viu uma necessidade tão grande de ficar inventando, inventando, reinventando e criando, né? Haja reinvenção. Haja invenção. Então a gente criou essa semana da criação criativa, que é o quê? São essas lives que a gente está fazendo aqui no Instagram. E a de ontem foi a inaugural, de Dia das Mães, a gente deixou salva, né? E as outras, essa de hoje e as outras dessa semana, não ficarão salvas. Mas não sofra! Se você quiser ver, a gente vai postar elas no grupo do WhatsApp. Como que a gente entra nesse grupo do WhatsApp, Mi? Através do link que está na nossa bio. Pode ser na minha bio do Instagram ou na bio da Aline. O grupo já Exato. está lotado, né, Aline? Se eu fosse você, Nossa, não gente! perderia. E eu já dei um spoiler. Não sei se você viu, Aline. Eu não aguentei. Não Dei vai um pagar na pouco. spoiler. Porque hoje nós vamos ter uma surpresa muito linda, feita especialmente para o grupo. Com muito carinho, Então, né? essa surpresa é só para quem está no grupo. Se você ainda não está, corre lá que dá tempo, né? É gratuito, gente, gratuito. É só entrar lá e você vai ter um suporte para esse momento de socorro. Queria pedir só uma última coisa. Tô falando demais, vou deixar você falar, Michelle, que eu amo te ouvir falar. Mas vou pedir uma última coisa. Gente, nós estamos aqui para falar para mães e pais. E a gente sabe, não é uma coisa que a gente está achando, não. É uma coisa que a gente tem certeza. É que tem muitos pais nessa situação. Então,
faça uma gentileza pra gente, pega esse aviãozinho aqui e manda para as mães e pais que você conhece, porque às vezes podem ter esquecido e tudo mais, né? Pede para mandar lá Ótimo. envia o aviãozinho para convidar para vir para a live também, para conhecer esse projeto. Tá começando hoje e o Ótimo. tema é maravilhoso. A Débora falou que vai divulgar o flyer. Muito obrigada, Débora. Coraçãozinho Isso também para mesmo. Débora. Divulga para todo mundo, gente. É o jeito que a gente consegue, né? Mandar coraçãozinho. Vou mandar um monte aqui também. É, vocês mandam aí pelo coraçãozinho, viu, gente? Pode apertar aí, que isso é ótimo. O Instagram Ótimo. entrega para mais pessoas. Dizem que é assim, né? Quanto mais coraçõezinhos, mais ele percebe que a live tá legal. Maior a entrega, é verdade. Bora pro Né? tema? Vamos. Esse tema de hoje eu acho super importante, acho que é uma dor de muitas mães, principalmente, né? E por isso que a gente resolveu falar sobre ele, trazer aqui alguns helps. É sobre perder o controle. Eu quero saber aqui se tem alguma mãe que se sente assim perdida às vezes, na dúvida. Ai, gente, que gracinha! Deixa eu só Participação especial. cortando seu raciocínio. Mas tem alguém aqui que quer se apresentar? Conta seu nome para todo mundo. Bernardo Tavares França. Quantos anos você tem? Ah, 6. Você gosta de brincar? Sim, Gosta que a mamãe brinque com você? muito. Ah, então tá. Ó, beleza. olha só, Agora a mamãe vai que falar aqui lindeza. enquanto Eu a vou gente mandar brinca, um tá? aviãozinho pra você. Tá bom. Bom, ele vai ficar agora Ai, que quietinho ali e lindo, nós gente. vamos conversar sobre eles. É isso aí, maternidade real. Maternidade na quarentena tem participação do filho, né? Tem que ter. Bom, Tem que cortei seu ter. raciocínio. Vamos começar de novo? Então vamos voltar. Tá. A gente achou esse tema muito importante porque é uma dor, principalmente da maioria das mães, que é estou perdendo o controle, né, sobre a criação dos meus filhos, me sinto perdida. Muitas vezes as mães se sentem sobrecarregadas com tantas tarefas, além da criação do filho, que muitas vezes ela fica na dúvida sem saber, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Carregando uma culpa, né, para as vezes que ela considera que está errando e fica muito pesado. Além de tudo isso, ainda tem as tarefas de casa, ainda tem o trabalho, e agora, né, trabalho na maioria das mães está sendo em casa, junto com os filhos, junto com as tarefas e junto com tudo, tudo junto e misturado. Famoso home Então, office. acho que isso auxilia para esse sentimento de estou perdendo o controle, eu não dou conta disso tudo, né? E Já. realmente é um desafio muito grande. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre essa questão de controle. Será que a gente consegue controlar o outro? Será que as mães e os pais conseguem controlar os filhos? O que vocês acham, gente? Vocês acham que a gente tem esse poder de controlar o outro? Seja uma criança, seja um adulto, qualquer pessoa? Eu acho que essa reflexão é muito importante, porque tira esse. Quando você percebe que não tem jeito de controlar, por mais que você queira que seu filho haja da forma que você quer, você não pode obrigá-lo. Quando você tem essa consciência, né? Você tira esse peso e essa vontade de estar o tempo todo sob controle. O controle está nas minhas mãos e eu tenho que controlar. Então, se ele não está fazendo o que eu quero, eu estou perdendo o controle. Mas que controle? Que controle E é esse? que controle é esse? Né? Deixa eu fazer Aqui, um ó, tem adendo. algumas pessoas respondendo. Depois Sim, pode sumiu. falar. Como é seu nome? Não, peraí. Depois sumiu. Como é seu nome? Diz pra mim seu nome. Não, apenas colaboração. A gente acaba, às vezes, tentando controlar, verdade. Acaba sempre tentando controlar, eu diria, né, Amanda? Hum, Michele, deixa eu fazer um adendo até nisso que você... Carrie. pausou aqui para mim. O meu? Voltou? Voltou, Ah, que bom. voltou. Ela é irmã da Cindy. Que Ah, bom, qual que é o seu nome? Eu bem-vinda. não peguei. Bem-vinda, Esther. Certo? Sério? E pausou de novo.
Voltou? Voltou. Então, eu vivi isso muito desde que o Bernard era pequeno. O Bernard está com 6 anos hoje. Mas quando ele nasceu, ele era bem genioso. E eu ficava muito frustrada, porque eu sempre fui muito extrovertida. E tanto que hoje em dia meu trabalho é animar crianças, é recrear, é brincar, por causa de ter sido assim. E aí eu ficava muito frustrada. Por quê? Porque eu não achava que ele era uma pessoa diferente de mim. Uma pessoa além de mim. Eu queria que ele fosse. Eu tinha que ter controle sobre aquela criança. Eu esqueço que ele é diferente de mim, né? Então é complicado. É complicado essa questão de a gente ter que ter o Isso controle. acontece demais. Verdade. Quem mais disse? Olha, De Souza, Érica de Souza. Como proceder com crianças até 2 anos? Então, até 2. Não, guarda essa pergunta que eu vou responder daqui a pouco. Vou só dar Vou uma anotar aqui, contextualizada. Vou anotar Anota aí para a gente não esquecer. Tá. O que eu quero dizer aqui, que é super importante, é o primeiro passo é ter consciência de que você não vai conseguir controlar ninguém. Que você não vai conseguir obrigar o seu filho a fazer o que você quer. Isso é impossível. Por mais que você pense, não, eu tenho controle sobre o meu filho, porque se ele não fizer, né? Tem gente que fala assim, eu tenho, porque se ele não fizer, eu bato, se ele não fizer, eu ponho de castigo, se ele não fizer, né? Mesmo que você tenha, que você acredite nessas ferramentas punitivas, agressivas, mesmo assim, se o seu filho não quiser, ele não faz. Você já pensou nisso? Ele simplesmente não faz. Tem criança que apanha e continua sem fazer. Guarda seus brinquedos? Não. Apanha e não faz. Fica de típico, né? castigo e não faz. Exatamente. E às vezes ainda fala assim, nem doeu. Você já viu desse? Pô, bater, nem doeu. E aí... de castigo? Tá bom, depois você me tira, eu vou viver de novo sem ter. vai me deixar aqui, vou brincar. Que eu já ouvi muitas histórias assim, de mães que colocaram o filho de castigo dentro do quarto e ele adorou, começou a brincar e aquilo para ele estava ótimo. Então, assim, por mais que a gente queira, e assim, é uma vontade às vezes até incontrolável de obrigar a criança, principalmente por ela ser menor, a gente acha que a gente tem que ter controle dela, né? Por mais que a gente pense, isso é uma ilusão. Então, se isso ficou claro, né? Se você tem a certeza que você não pode controlar, eu acho que é o primeiro passo. E aí, o segundo passo é saber que você só tem a possibilidade de mudar alguém quando você olha para dentro, quando você né, tem um autoconhecimento e muda o seu comportamento. Né? De acordo com a sua mudança, você pode mudar o outro. E claro que se o outro quiser. E aí, eu vou colocar uma terceira coisa importantíssima, que é a criatividade. Com umas pitadinhas de criatividade, tudo fica mais fácil, porque você não vai obrigar o outro a fazer o que você quer, você não vai obrigar o seu filho a fazer o que você quer. Você vai despertar o desejo nele de fazer o que você quer. E aí é completamente diferente. E não é nem fazer o que você quer, é fazer o que deve ser feito. Então, se existe uma obrigação, vamos supor, vocês já fizeram combinados, combinados também é super importante. Se vocês já fizeram combinados, se ele já sabe das regras da casa, que isso tem que estar muito claro, a gente não pode achar que a criança sabe de tudo. Né? A gente não pode achar que porque é óbvio para mim, é óbvio para a criança. Então, combinados é importantíssimo, reconhecer, saber direitinho as regras da casa é importantíssimo. Então, ele já sabe que brincou, tem que guardar o brinquedo. Exato. Se vocês já fizeram esse combinado. Como que você vai despertar o interesse dele guardar aquele brinquedo? Dele fazer uma obrigação, que normalmente os pais colocam como uma coisa chata, né? Porque a forma de conduzir é autoritária, é rígida. Então, eles já colocam na cabeça da criança que aquilo é horrível. Então, se eu falo assim, vai guardar esse brinquedo agora. Será que ele vai querer guardar? Será que eu estou despertando na criança um desejo de contribuir falando desse jeito?
né? Até pra gente, se alguém mandar a gente fazer alguma coisa, mesmo que a gente saiba que aquilo é importante para todo mundo, porque isso a gente deve fazer com a criança também, mostrar para ela que aquilo é importante para ela. Por quê? Porque da próxima vez que ela brincar, ela já vai saber onde está o brinquedo, vai facilitar a vida dela, né? É bom para todo mundo da casa, porque a casa vai ficar organizada. Então, é Posso, interessante esclarecer que aquilo é bom para todos, né? Não é só para o pai, não é só porque eu quero que você faça. Não, né? É bom para todo mundo. fazer até uma analogia disso que você está falando. E eu queria perguntar para as pessoas aqui. Quem aqui trabalha para alguém, né? Quem aqui é funcionário de uma empresa? Se vocês puderem colocar, ainda que esteja trabalhando em casa, alguma coisa assim, coloca para mim só para eu ter uma noção do que eu vou falar, senão eu vou falar abobrinha. Analogia. Michele, Pausou. voltou? Voltou? Peraí. Vai. Voltou? Voltou. Ai, ótimo. Qual o sonho do brasileiro que todo mundo mais fala? Não quero mais ter chefe. Por quê? Porque muitas vezes O sonho do brasileiro, perdi. não ter mais chefe. Ah, sim. Por quê? Porque na maioria das empresas você tem alguém te mandando fazer coisa o tempo todo. E você tem que fazer, tem que fazer e tem que fazer. Aí eu te pergunto, eu olho aqui no seu olho, meu povo. Você gosta disso? Não deve gostar, não. Porque o sonho da gente, a independência, a liberdade, a gente não gosta. Olha só, a galera trabalha em empresa. Então eu vou te falar. Se você tem um chefe que é legal, que você ama todos os dias da sua vida, isso é raro, meu povo. É raro. Agora, se a gente não gosta de um chefe que manda a gente fazer coisas que não fazem sentido pra gente, por que a gente acha justo que a criança tenha que gostar de ser mandado o tempo todo? Ontem, acho que foi a Elaine que falou assim, ai, minha filha virou pra mim e falou assim, ai, mãe, você manda eu ir toda hora. Por que você manda eu ir toda hora? Vai isso, vai pra lá, vai não sei o quê, vai fazer isso. Então, se a gente não gosta no trabalho, por que a criança é obrigada a gostar em casa? Né? Nossa, Aline, você me fez refletir aqui sobre um monte de coisa. Por quê? Gente, isso é incrível. Isso é ótimo, né? Tudo que a gente faz com a criança, primeiro a gente precisa se perguntar: será que se alguém estivesse fazendo comigo, eu gostaria? Porque a gente vem de uma cultura autoritária, né? De um patriarcado em que naquele momento bastava olhar para a criança obedecer. Não falava nenhum A. A criança não tinha direito de questionar, ela tinha que obedecer sem entender o porquê que ela tinha que obedecer, e ela simplesmente fazia, né? E hoje, a gente, graças a Deus, a gente está mudando tudo isso. Só que fica difícil desconstruir algumas coisas porque estão enraizadas, sabe? A gente ainda carrega muito dessa educação autoritária, então a gente precisa de consciência e precisa de desconstruir aos poucos, é um processo, mas ele é necessário. E aí, quando você fez essa analogia, Aline, eu lembrei de uma coisa, que se você parar para pensar, até nas empresas, claro que ainda é pouco, a gente vê pouco isso acontecendo na prática, mas até nas empresas isso está mudando. Porque o chefe não é mais aquele que só manda e o funcionário obedece. O chefe, ele tem que ter um papel de líder. E o que é um papel de líder? É totalmente diferente do autoritarismo. O líder é aquele que faz junto, sabe? É aquele que é exemplo para o funcionário. E o papel do líder, eu acho que é muito semelhante ao papel dos pais, né? Dos pais, assim, que deveria ser muito semelhante. Porque quando você é líder da criança, você não manda e ela obedece. Mas você desperta o desejo dela fazer aquilo, porque você mostra a necessidade dela fazer aquilo. É completamente diferente. Você gera o desejo de cooperar. Você Se o faz ela chefe ter vontade de fazer, né?
Isso. E Você para gera isso a gente vontade. precisa ser criativo. É, exatamente. E nesse sentido, sabe, é que a tese que eu mais defendo, Michelle, é exatamente isso. Você faz a criança ter vontade de fazer as coisas. Aí eu te pergunto, por meio de que a gente tem vontade? A gente, ser humano, é por meio do prazer, concorda? O que faz a gente ter Exatamente. vontade? Eu acho que a vontade é muito ligada ao prazer. E eu defendo muito a questão de você, então, pegar aquilo que dá prazer para a criança, para fazer ela ter vontade, que é o quê? A O que dá brincadeira. prazer? A brincadeira. Então, você Exatamente. consegue fazer isso por meio da brincadeira. Mas para você conseguir exercitar isso, você entra no que você falou lá no começo, o autocontrole, né? A Cindy falou aqui assim, a Cindy está assim, não tenho controle nem da minha vida, não tenho nem esperança de controlar Sofia. Eu quero ver uma foto da Sofia, Cindy. Manda lá no grupo, Cindy. Então, assim, não tenho controle nem da minha vida. Não tenho esperança de controlar a Sofia. Se a gente não estiver bem, a gente vai conseguir brincar mesmo, não. Né? A gente não vai conseguir ir por esse caminho. Aí volta no que você estava falando lá no começo, né, Michelle? Do autocontrole. Sim. E essa desconstrução é muito interessante, né, Aline? Que eu vejo que a gente está vivendo uma época em que é a primeira geração que está despertando para isso, sabe? Que está despertando para uma educação consciente, para uma educação respeitosa, para uma educação diferente daquela que a gente recebeu dos nossos pais. Antes a gente só repetia, a gente só reproduzia. Agora, não, a gente tem tanta informação que a gente está desvinculando aos poucos dessa educação. A gente está percebendo, opa, teve algo aí que não deu certo. Esses adultos cheios de problemas, cheios de bloqueios, cheios de traumas, alguma coisa deve ter dado errado aí no caminho, né? E aí a gente está desconstruindo isso mesmo. E hoje eu percebo que a sociedade não está aceitando qualquer coisa. As relações estão diferentes. Então, o funcionário, ele não aceita tão bem quanto antes um chefe abusivo, autoritário, que xinga, que bate de frente. Os funcionários não estão aceitando mais qualquer coisa, né? As mulheres não estão aceitando relacionamentos de submissão, né? No mínimo, claro que existem exceções, e isso depois é muito pano para a manga, que eu também acho que tem coisa da infância aí, mas a maioria já tem consciência de que não, eu não quero homem mandando em mim, né? E a Verdade. criança, por que que a criança, com a criança seria diferente? Isso é uma evolução da sociedade que a criança está apenas acompanhando essa mudança. Então, se a criança que nasce hoje ela vai crescendo e percebe que o mundo não tem mais esses modelos de submissão, por que que ela vai ser submissa? Ela quer falar, ela quer questionar, ela quer ser ouvida, ela quer entender. Eu não posso fazer tal coisa, por quê? E tem pais que não gostam quando a criança pergunta. Isso é ótimo. Né? A gente tem que nutrir essa Perguntas. curiosidade da criança. Quanto mais ela pergunta, mais ela aprende. A criança é um mini cientista, né? Ela vem no mundo querendo experimentar, querendo conhecer tudo, porque é tudo novo para ela. Exato, exato. E quando você está falando aí de mudanças, né? Nem sei se eu vou devagar um pouquinho aqui. Se eu devagar, você me puxa, tá? Mas é porque aí a mente aqui foi para o que a gente Vai estava longe, né? falando, para o que a gente estava falando desse momento. Olha quanto já mudou de antes e agora a gente caiu num momento da vida em que essa mudança está vindo como uma avalanche, né? Nossa. E nesses meses, e a gente não sabe até quando, a criação do filho está enfrentando uma turbulência que vai gerar resultados lá na frente. E aí vem aquela questão, tanto do autocontrole, quanto das mudanças, quanto do resultado lá na frente, de hoje. Né? Hoje, o que a gente tem no cenário? Os pais estão desesperados porque a gente está tendo que reestruturar a criação das crianças assim, em 2 meses. Mudanças históricas em 2 meses. E aí a gente traz
trazendo para esse momento, Michele, eu te pergunto, né? Toda essa questão da desconstrução, a questão da educação, desse medo, dessa culpa que a mãe sente. Eu te pergunto, a gente pode se perdoar? A gente pode se permitir esse erro, não sei, essa culpa? Mamãe, você pode fazer Deve. Deve? A gente pode se perdoar? Eu acho que deve. Porque se você não se perdoa, o que que eu penso sobre a culpa? Vamos falar um pouco de culpa, porque eu acho importante, né? Se eu não me perdoo e se eu foco no meu erro, né? Eu acredito que eu errei. E, nossa senhora, eu sou uma péssima mãe. Por que que eu fiz desse jeito? Eu sei que não posso fazer desse jeito e eu fiz. O que que acontece quando eu foco no erro? Eu repito esse erro. Porque meu foco está no erro. Então, quando vier a mesma situação de novo, eu vou perder a cabeça de novo, eu vou repetir o erro de novo, a culpa vai vir de novo e vira um ciclo vicioso, né? Culpa que me faz errar de novo, que me faz sentir culpada de novo, e assim vai, né? E é um ciclo sem fim. E aí, o que que a gente pode fazer com essa culpa? Eu acho interessante você pensar assim: a culpa é como se fosse um peso que está nas suas costas. Vamos supor, tem um peso enorme nas suas costas. E você está carregando aquele peso, e está difícil de andar, está difícil de andar, está difícil de olhar para as soluções, porque você está ali, pesado, olhando para o chão, olhando para, né, para nenhum caminho que vai te levar para a solução. Você vai pegar esse peso que está nas suas costas, vai tirar ele das suas costas e trazê-lo para sua mão. Porque quando você traz esse peso para sua mão, ele se transforma em responsabilidade. Autorresponsabilidade. Por quê? A autorresponsabilidade está nas suas mãos, porque você pode fazer algo com isso. Com a culpa nas costas, você não pode fazer nada. Com a responsabilidade nas suas mãos, você transforma aquilo. Você olha para a solução. Errei. O que que eu fiz de errado? Por que que eu fiz aquilo? Tenta se entender. Olha as suas necessidades. Qual foi a necessidade que não foi atendida, que me fez agir daquela forma? E o que eu quero fazer da próxima vez? Eu acho que é a pergunta mais importante para fazer você tirar esse peso das costas, essa culpa das costas e trazê-la para sua mão. É falar: o que eu posso fazer da próxima vez? Se eu viver uma situação parecida com essa, o que eu vou fazer? Porque quando a gente pensa no que você vai fazer, você foca na solução, você já cria um caminho no seu cérebro. Que o seu cérebro vai te ajudar a lembrar da próxima vez que aquilo acontecer. Agora, se você focar no erro, seu cérebro vai te ajudar a errar. Porque o caminho que você está traçando é esse. Nossa! Nossa! Mulher! Gente, tem um monte de comentário, eu não consigo. Eu Olha não isso que consigo você ler os falou, comentários. Me ajuda, Aline, pelo amor de Deus. Já passou um gente, monte. olha só. Olha o que você falou. Tirar o peso das costas e colocar nas mãos. Achei isso lindo. Achei que fez muito sentido a gente começar a entender as nossas dores, né? E trazer elas mesmo para enxergar. E dá pra gente ainda enxergar quando você fala de colocar nas mãos, né? Dá pra gente E enxergar. trazer isso para o concreto ajuda a transformar esse sentimento, né? E aí entra aquela frase clichê. Se tiver uma pedra, construa uma escada. Se a vida te der pedras, construa. Tira o peso das costas e vamos construir, né? Constrói alguma coisa com isso. A criatividade aí. Vamos falar muito de criatividade na semana. Exato, exato. E aí, eu ia falar outra coisa que você esqueci que eu ia te falar, menina. O Bernardo tá aqui me chamando. Ele fez uma coisa do que a gente vai falar daqui a pouquinho, da surpresa. Ele fez e quer que eu mostre, mas eu não vou mostrar ainda. Tem surpresa, hein, gente? Fica até o final para vocês saberem. Depois de você saber, não olhe do outro. Então tá. Aí, Michele, então peraí. A gente parou aqui nessa questão do peso, né? E aí, perdão, situa aí de novo que o Bernardo me chamou.
Eu queria só concluir o assunto que a gente estava falando, que eu até trouxe uma frase aqui que eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho que resume muito bem a questão que a gente estava falando do controle, né? Que o controle é uma ilusão. Que é o seguinte: ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. Eu adorei essa frase, porque muitas mães falam: não, eu bato por amor, eu faço isso por amor, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Essa frase, para mim, resume toda a questão de querer controlar alguém, né? E aí, sobre controle, só para fechar esse assunto, porque a gente já vai para um outro mais prático, que eu acho bem importante, eu falo muito sobre a comunicação não violenta, que eu sou apaixonada, trouxe até um livro para ilustrar para vocês, para quem não conhece. Esse aqui é o da comunicação não violenta, Criar Filhos Compassivamente, do Marshall Rosenberg. Gente, eu sou apaixonada por esse cara. Criar Filhos Compassivamente. É um livro bem fininho. Ele tem 60 páginas, eu li em algumas horas, assim, porque ele é muito gostoso de ler, sabe? Muito bom. Eu indico para todas as mães que estão começando agora essa educação mais consciente, porque ele é muito bom. E ele fala uma coisa. Aline, você tá me ouvindo? Porque você tá pausada para mim. Tá, né? Voltou? Ele fala uma coisa que é sensacional e que tem tudo a ver com essa questão do controle, que é todas as vezes que a nossa autonomia está ameaçada, a gente resiste. Isso não é só com a criança. O que que quer dizer isso? Eu tenho a minha autonomia. Todo mundo tem necessidade de preservar a sua autonomia. Eu quero poder escolher. Eu quero ter o direito de escolha. Se o outro não está me dando esse direito de escolha, o que que eu faço? Eu resisto. Eu não quero fazer o que o outro faz, por mais que eu queira. Entende? E faz muito sentido. Tipo assim, às vezes eu até queria fazer aquilo ali, mas o outro me falou com tanto autoritarismo que eu não quero mais. Por quê? Porque feriu a minha autonomia. Ele ameaçou o meu direito de escolher. Olha isso, gente. Nossa, Olha o magnífico. quanto é importante a gente dar autonomia para a criança. Se a gente não quer a nossa autonomia ferida, a criança também não quer. Não. Porque ela, principalmente. Aí eu vou entrar na pergunta de alguém que falou sobre o que, que eu faço com a criança até os 2 anos, né? Isso. A Como criança proceder com depois. criança de 2 anos? A criança, a partir dos 2 anos, ela já se entende como sujeito, como alguém que é separado dos pais. Então, aí ela quer ter autonomia. Por isso, muita gente chama de terrible two, a adolescência da criança, porque é uma fase mais difícil, ela faz mais birras e tal. Por quê? Como ela se entende por gente, ela quer ser autônoma. Isso é lindo. Mas muitas pessoas enxergam como a pior fase da vida. Mas se você for olhar mais profundamente, isso é lindo. Ela está aprendendo que ela é um ser separado e que ela tem o poder de escolha. E aí o adulto vai lá e fala: não, 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 não e não. E quer cortar esse poder que ela está acabando de conhecer, sabe? Verdade. E aí, quando ela perguntou de criança até os 2 anos, só uma dica aqui que eu tenho para dar para a gente fugir dessa educação autoritária. A criança até os 2 anos, você pode fazer muitas mímicas, sabe? Trazer bem para o concreto tudo que você quer que ela faça, faz mímica, e a Aline vai saber até falar melhor do que eu, através de brincadeiras. Sabe? Através de brincadeiras, de mímica, tudo que você for falar, gesticula, faz caras e bocas, porque ela vai entender mais as suas expressões do que as suas palavras. E não dê sermão, importante. Não dê sermão. Nem as crianças grandes, tá, gente? Nem as maiorzinhas, elas não vão querer escutar. Geralmente elas até tampam os ouvidos, né? Tem umas que tampam, literalmente. Exato. Então, assim, a gente tem que ser objetiva. E com as crianças abaixo de 2 anos, ser objetiva, fazer caras e bocas, encenar. A mãe e pai precisa ser um pouquinho de ator, né? Ator e atriz. Isso. Eu queria até fazer um adendo nisso aí, Michele,
que acontece? Nisso que você falou da autonomia, a gente precisa respeitar o processo de desenvolvimento da criança também. É respeitar e aceitar. Porque o que acontece? Você falou aí da criança de 2 anos. Eu tenho que lembrar que cada fase vai ter uma peculiaridade. A criança até 2 anos, ela está na fase da descoberta. Então, curiosidade é o sobrenome dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não fixa muito tempo em uma única coisa. Porque ela está no auge da curiosidade dela. Ela está no auge de colher informações para conhecer o mundo. Então, é o que eu costumo falar. A criança a menorzinha, né? Ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo mais palavras, ela está encantada, ela está deslumbrada. Então, tudo que é novo, né? Ele vai chamar atenção. Agora, pensa, num mundo com tantas possibilidades, para uma criança tão curiosa, tudo ela vai querer aprender. Aí você fica desesperado, porque você tá com medo dela botar o dedo na tomada, você tá com medo dela se cortar, dela cair, dela machucar. Então, tem uma coisa que é muito, muito legal para as crianças menores, é você criar, então, esse ambiente de exploração. Por exemplo, que é uma dica muito legal, você ter, por exemplo, uma caixinha transparente, você pode tentar fazer com garrafa PET. Aí você corta a garrafa e vai colocar umas fitinhas em volta e coloca objetos variados ali dentro. Objetos que façam barulho variado, objetos que tenha textura variada. E ali você está criando um ambiente seguro para entreter a criança num tempo em que você consegue controlar um pouco esse perigo, né? Então, uma coisa legal para as crianças menores também pode ser isso, Ótimo, Aline. né? Aline, se você quiser ler os comentários, eu já me perdi. Eu dei uma parada ali em cima, a Érica tinha falado, né? Essa foi minha mãe falando, lá no começo da sua fala. Eu acho que foi sobre cedo. Trabalho para alguém, mas não estou trabalhando. Quando a gente perguntou de trabalhar, né? Todo mundo foi colocando, né? Ensinar os filhos a ter prazer em coisas que será necessário, a Michele falou. Ensinar os filhos a ter prazer. Entrou naquilo que a gente estava falando sobre como você vai fazer a pessoa ter vontade, né? Fazer a criança ter vontade A Elaine falou, verdade, meu marido é microempresário e vejo bem isso. Ele sempre tenta ser amigo do funcionário, traz ele para o nosso lado. Gente, quando eu tive essa experiência também, então você precisa ter a sua autoridade, mas você constrói a sua autoridade com o seu exemplo. Isso, e autoridade diferente de autoritarismo, só um parênteses. Muita gente confunde. E para criança ainda mais, né? Maiara falou, lembrei na hora de uma coisa que a Michele mencionou uma vez. Cadê? A Maiara continuou lá em cima? A Aline pausou. Repete aí a última coisa que você falou. A Maiara lembrou de uma coisa que você disse uma vez. Eu sei que consigo fazer diferente da próxima vez. Gente, que frase empática! Que frase empática! É ótima essa. Porque você se acolhe e já coloca a lanterna assim no caminho, ó. Eu sei para onde que eu vou. Né? E quando você faz isso, você consegue se perdoar. Né? Eu posso, olha, não deu certo agora. Da próxima vai dar, né? Você se aceita como um ser imperfeito. Ser imperfeito, isso. Tem um mantra também. Uso como mantra. Cada dia, cada momento é uma nova oportunidade para reparar meu erro. Se perdoar. A gente está conduzindo hoje muito aqui para sentir isso mesmo. Se perdoar. A Cindy disse, culpa sem ação gera dor. Culpa sem ação gera dor. Não, foi tudo que eu falei, né? De tirar tudo a ver. Jornada. Hoje eu peço desculpa e explico para ela o que eu perdi, por que eu perdi a cabeça e ela me perdoa. E lindo isso, porque é o exemplo. Lindo. Se a minha mãe me pede perdão, então peraí, o perdão é uma coisa que eu também vou pedir. Não adianta falar, pede desculpa, menino. Pede desculpa. É a forma mais lúdica mesmo, né? A minha tem... Deixa eu só...
Ah, desculpa, pode falar. Né? Porque eu Voltou? pausou um pouco. Voltou? Voltou. Pra mim tá ok. Voltou, né? É, só né, esse comentário da Cindy, eu queria falar uma coisa que eu acho bem importante, e como ela falou que pede perdão para a filha, eu quero deixar aqui bem claro, gente, para todo mundo que está assistindo. Eu não sei se vocês têm o hábito de pedir desculpa para a criança, mas eu quero frisar aqui da importância desse pedido de desculpa. Muitos pais, muitas mães acham que se pedir desculpa para o filho, eles vão perder a autoridade. E, na verdade, é muito pelo contrário. Porque se a autoridade é ser exemplo, você também tem que ser exemplo de um ser humano. E o ser humano é imperfeito. Se você não mostra para o seu filho que você é imperfeito, que você erra, e você não pede desculpa todas as vezes que você erra, e não fala para ele: olha, da próxima vez eu não quero agir assim, eu quero agir de outra forma, ele vai se ver como a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ele está diante de um adulto que é perfeito, né? Não pede desculpa nunca, sempre faz o certo, e ele sempre é o errado. Então ele vai pensar: gente, eu erro tanto, eu sou muito ruim porque os meus pais são perfeitos. E ele não vai conseguir chegar nessa perfeição, gerando baixa autoestima e vai gerando um monte de coisas ruins. Olha o que um ato simples de pedir perdão constrói e ensina para a criança. Ensina sobre honestidade, sobre humildade, sobre a possibilidade que ela tem de errar e o que ela pode fazer quando erra. Você vai estar sendo um exemplo disso. Meu filho, quando você errar, não precisa nem falar, né? Porque você já está fazendo, ele já vai saber. Quando eu errar, eu posso pedir perdão e falar como eu quero fazer da próxima vez. Então, isso é muito grandioso, esse pedido de desculpa. Não deixe de pedir desculpa com medo de perder a autoridade. Exato, exato. Nossa, falou tudo. Falou tudo e é uma grande verdade. A Fernanda falou: a minha tem 4 anos e nada distrai ela. Vai brincar, fica minutos, já larga, que é outra coisa. Nada distrai ela. É típico, Fernanda, a maioria das crianças, né? É a curiosidade. Então, a gente tem que buscar ferramentas nisso mesmo. Talvez uma ansiedade também. Talvez ela É, tá envolvida um pouquinho com ansiedade. Você acha que sim, Michele? sim, pode ser. Só que a criança que ela é muito agitada, só fazendo um comentário aqui, Fernanda, é claro que assim, isso eu tô falando de uma forma muito superficial, que eu não sei a fundo a história, nem nada, né? Mas geralmente, crianças que são muito agitadas e que têm uma energia, né? Geralmente elas são mais coléricas, então, quando não faz o que ela quer, fica com raiva, não sei se a sua é assim. Fica com raiva, joga as coisas, já fez muita birra ou faz ainda. Quando a criança é assim, ela é taxada de desobediente, de terrível. Nossa, ninguém aguenta essa menina porque ela é muito terrível. E aí coloca um monte de rótulo na criança, né? Só que, na verdade, quando a criança ela tem muita energia, isso é ótimo. E aí eu desconstruindo o negócio todo, né? Por quê? Porque a gente precisa de energia para fazer qualquer coisa. Se eu quero realizar algo na minha vida, eu preciso de energia. Se eu não tenho energia, eu não realizo nada, eu não consigo alcançar nada que eu quero. Tem crianças que são mais calminhas, que geralmente são vistas com bons olhos, né? Que não tem tanta energia, que obedece, que são mais submissas, aquela criança fácil de lidar. Essa vai ter muito mais dificuldade de ter energia para fazer as coisas pela vida dela. E olha que inversão de olhar, né? Porque se você olhar de fora, a criança que é muito agitada, ela afeta diretamente o adulto, ela irrita diretamente o adulto. Por quê? Porque o adulto quer controlar. Ele não consegue controlar, então isso me mata, né? Agora, a boazinha não, que maravilha, que anjo, que nota 10, né? Geralmente é rotulada com as melhores qualidades, só que depois como que ela vai criar uma energia que ela não teve? Principalmente se ela foi tratada assim como submissa mesmo. Então, as crianças que têm Tá. menos energias, os pais precisam observar para instigar. Tudo que ela tiver interesse, sabe? Faz ela escolher, dá a opção de escolha, não fica só mandando, porque se tem pouca energia, a energia vai diminuir ainda mais.
Agora, se já tem muito, que ótimo, porque é mais fácil canalizar a energia para um lado bom do que criar a energia do zero. Aí a Fernanda até colocou aqui, né? Isso mesmo, ela é assim como vocês falaram, ansiosa muito. Acho que preciso até ver mais sobre isso melhor. Ela é super difícil e me irrita muito. Vocês estão falando exatamente isso aqui em casa. E antes a Michelle tinha falado assim: como faço para minha filha se interessar por brincadeiras educativas? Ela só quer brincar de mãe e filha. Ontem, Michelle, a gente estava falando aquela questão da energia da criança. Sobretudo. Agora, tá pausado? Não? Não, voltou. Sobretudo nesse momento em que a criança está confinada dentro de casa, não está encontrando com outras crianças, e aí ela demanda muito de você. Então, quando as brincadeiras da criança, a gente tem que ter uma questão aqui. As brincadeiras da criança, elas são um reflexo daquilo que a criança está colocando para dentro, daquilo de informação que ela está colocando para dentro. Então, é uma forma dela te admirar também, né? Mas o que acontece? E também, casando com o que a Fernanda falou, ela é muito ansiosa, agitada. E acho que teve alguém que falou, foi a Fernanda mesmo que falou antes, que ela não se prende muito tempo na brincadeira. E, gente, vamos juntar, fazer um adendo, uma coisa aqui de todas essas perguntas. A criança, ela vai se interessar por brincar. Desde que a brincadeira, ela entre naquela, eu não sei falar, na zona cerebral do lúdico. Então, você tem uma série de brincadeiras em que aí vai forçar, ela tem que fazer conta, ela tem que papá. Como que você vai fazer ela ter prazer nisso? Eu sugiro começar a entrar no campo dela. Você começar a entrar no campo dela. Você não tem que chegar e se impor. Olha, filho, agora nós vamos brincar dessa brincadeira que é muito legal de fazer continha. Não é assim. Peraí, ela gosta de fazer comidinha? Ela gosta de brincar de mamãe e filhinha? Então, peraí, calma lá. Mamãe e filhinha vai fazer compra. Vamos já conduzir para um supermercado. Supermercado tem notinha de dinheiro. Olha, podemos conduzir para uma matemática. Vamos fazer uma continha ali. Aí, meu filho não come muito bem, minha filha não come muito bem, mas gosta de brincar de casinha. Olha, na casinha nós vamos ser cozinheiras. E a nossa cozinha vai ter brócolis, a nossa cozinha vai ter... Olha que legal, a feirinha que vende... Tá entendendo? Meu filho adora futebol. Beleza, então nós vamos começar jogando bola e depois a gente conduz essa brincadeira, vai trazendo devagarzinho. Então, entro no mundo da criança e depois eu vou trazendo ela para onde eu quero, né? E Se aí, conectar primeiro, né? Primeiro eu faço a conexão, depois eu conduzo, né? É igual, só que... Deixa eu fazer uma analogia aqui rapidão. Vocês já viram quando vai trocar uma torneira em casa, tá? Você vai trocar uma torneira na sua casa. Aí, você não tira a torneira velha. Pausou. Voltou. Você tira a torneira velha e começa a esguichar aquele monte de água. Aí você vem com a outra torneira tentando tampar e aí esguicha água para todo lado. Não adianta. Primeiro você tem que fechar o registro, romper o que tem que ser rompido, depois faz a conexão, depois você... Tô ganhando, Beyoncé. Depois você abre a torneira e a água vai fluir como ela, né? Como ela deve fluir. Isso é uma coisa também mais... Então, é preciso a gente fazer isso para poder trazer. E aí, dentro do que a gente falou da questão, tanto para a gente tentar ter controle, né, Mi? Nosso tempo aqui agora tá na regressiva. Gente, tá passando muito rápido. Então, eu tô aqui, ó. Mas vocês me entendem. Tá que voa o aviãozinho aqui em volta. Se virando nos 30 aí, né, Aline? Desse jeito, mas todo mundo aqui me entende. O que acontece? A gente tá desesperado, fato. Tô com criança cheia de energia em casa, eu tô desesperada e eu não sei mais o que fazer, eu quero um tempinho pra mim. Vem cá, filho. Acho que é o que todas as mães estão precisando. Olha só, a mamãe precisa falar uma frasezinha aqui pra gente terminar, tá? Eu preciso que você me ajude. Mamãe, tô tentando te enviar o aviãozinho enquanto você tá fazendo. E aí, é isso, né, mães? E aí, o que acontece? Conseguir esse controle. Olha, vem cá, um minutinho.
Pra gente conseguir esse Quando eu estiver controle... falando aqui, e você tenta pegar, tá? Tá, mas agora você vai esperar, né? Desculpa, gente, mas desculpa. A gente precisa falar de rotina. Ontem a gente deu uma introduzida nessa questão da rotina e hoje a gente vai trazer ela de novo. Pausou? Deu uma Voltou. pausada? Deu, agora voltou. Voltou? Então tá. Para a gente conseguir fazer esse processo, a gente vai precisar pensar em rotina. E trazendo para esse ponto da autonomia, eu te pergunto, Michele, você acha interessante, do ponto de vista da recreação, eu acho muito interessante envolver a criança na formação, na construção da rotina. E você o que me diz? Com certeza. Eu acho que tanto na construção da rotina, quanto nos afazeres da escola, né? Que teve uma pergunta aqui que o filho não queria fazer as coisas da escola. Eu acho que depende da forma em que a gente conduz mesmo. Se eu conduzo uma criança, fazendo com que ela perceba que aquilo é uma obrigação e que aquilo é ruim, ela não vai querer fazer. Se eu conduzo de uma forma lúdica, ela vai querer muito fazer. Então, depende da forma que a gente vai conduzir. E essa construção da rotina, se a criança não participar dessa construção e você simplesmente falar assim: olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, tá? Esse aqui vai ser o nosso dia amanhã. E aí? Será que você tá fazendo a criança participar dessa construção, fazendo a autonomia dela ser preservada, ou você está ameaçando a autonomia dela, né? Porque não, eu já fiz tudo e você só vai seguir essas regras aqui. Olha a diferença. Agora, quando você dá a opção, você vai construir junto comigo. O que que nós vamos fazer amanhã? E aí você vai levando, né? E claro que você vai construir de acordo com o que você pode, colocar seu trabalho ali no seu horário, mas deixa ele falar as coisas, porque ele vai se sentir importante, vai se sentir amado, né? E a criança se sente amada quando ela pode participar, ela se sente útil e a possibilidade dela cooperar é muito maior. Ela vai querer cooperar com algo que ela falou, que ela ajudou a construir, né? E ela não vai querer cooperar com algo que foi imposto a ela. Então, Isso. eu acho que é sempre bom lembrar dessa frase, né? Tudo que fere a nossa autonomia, a gente resiste. Isso vale muito para a criança. Feriu a autonomia dela, ela vai resistir. Então, encontre um jeito criativo para fazê-la querer, para fazê-la querer fazer com prazer, né? Para ela fazer de uma forma alegre. Porque eu acho tão ruim quando a gente quer que a criança faça e aí faz uma ameaça e ela faz, mas faz emburrada, sabe? Você quer que a criança faça triste? Ou você quer que ela faça alegre, sabendo que aquilo é importante e olhando para aquilo com um olhar nossa, eu quero fazer isso porque é legal, porque minha mãe está conduzindo de uma forma interessante, então eu quero fazer, né? Quero contribuir. Você quer falar mais um pouquinho sobre a rotina, Aline? Pois é. Então, gente, como o nosso tempo tá assim, estourando e o Instagram desliga na nossa cara, Ele está desligando sem me vamos avisar. deixar isso acontecer. Então, o que que acontece? A gente preparou para vocês uma dica que a gente vai postar, vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo, para quem entrou agora há pouco e não sabe, é um grupo de apoio, onde a gente vai dar continuidade a tudo que está sendo feito aqui nas lives. Então, nós vamos lá mandar para vocês um desafiozinho, vamos dizer assim. Ah, gente, tá lindo. Eu tô me segurando Cadê o aqui seu que você para não coloriu? falar. Dá aí para mostrar para todo mundo. Peraí. Nós fizemos, gente, a gente pode fazer como a gente quiser. Por exemplo, eu fiz com o Bernal outro dia esse plano aqui. Tá dando para ver? Que ele Sim. escreveu. Então, ele fez o plano dele. O que a gente fez? Um dia que ele estava muito agitado, eu falei, filho, vamos decidir o que a gente vai fazer amanhã juntos? E aí, nós fizemos uma lista e aí ele foi escrevendo. Mas dá para fazer isso ser mais lúdico ainda. Então, a gente fez um planozinho para você sentar com a criança e falar, vamos planejar o amanhã?
E aí você vai dar uns desenhos para ela colorir, que a gente está postando lá, esse planner. Ela colore os desenhos, recorta e cola no planner, definindo o que ela vai fazer em cada horário e o que vocês vão fazer juntos. Aí junta com o que a gente falou ontem. Faz o momento de vocês fazerem uma coisa juntos para sanar a ansiedade dela de você. Então, Num primeiro momento do dia, né, num Aline? primeiro momento do dia. E você já sana a ansiedade dela, de você. Lógico que não é toda, no decorrer do dia ela vai te demandar de novo, mas ela vai ficar menos ansiosa, porque ela vai saber que no dia ela vai ter uma hora que ela vai comer, uma hora que ela vai brincar, uma hora que ela vai poder ver TV, ou não, para cada, né, de acordo com a sua criação. Então você vai pegar esse plano, vai sentar com ela e vai planejar o dia de amanhã. Colocando E na isso primeira hora também com do uma dia. forma de brincadeira, né, Aline? Até essa construção da rotina vai ser uma brincadeira para ela. Ela sabendo o que está acontecendo no outro dia, ela vai ficar tranquila. Então, daqui a pouquinho, quem não entrou, é só ir lá no link que está na bio, tanto na minha quanto na da Michelle. Entra no grupo, pode chamar mais gente para entrar também, que a gente vai postar lá daqui a pouquinho. E pedir para vocês tirarem foto e marcar a gente, para a gente poder ver como é que está acontecendo isso na casa de vocês também. Eu acredito tá dando que vai dar super certo. Né? Mi, a gente tem que encerrar. Considerações finais? Gente, né, eu só tenho a dizer, a Aline que construiu esse planner para vocês organizarem essa rotina, e eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, se você não está no grupo, eu só acho que você tem que vir, você tem que entrar para receber esse planner. E outra coisa, a gente vai fazer um post depois dessa live, comenta lá, eu quero. Quem quiser o planner, comenta lá, fala que você participou da live e a gente manda para quem está no grupo. Fechou? Exato. Amanhã estaremos aqui às 5 horas de novo. Entra no grupo para vocês ficarem sabendo tudo como é que vai acontecer. Vai ser bem legal. Gratidão nossa, Michelle. Que bom ter vocês aqui, viu? Gratidão, minha xará. Então tá bom. Mi, obrigada. Obrigada pelas palavras lindas que você falou hoje. Quem chegou agora entra no grupo, o link tá na bio. E a gente se encontra amanhã às 5 da tarde. Eu que agradeço, Aline, essa parceria linda. Um abraço. Esse alto astral seu. Beijo, gente. Beijo, até amanhã. gente. Tchau. Até no grupo, até daqui a pouco. Até daqui a pouco no grupo.